Vamos lá, passa o primeiro slide aí, vamos ver se a gente agora consegue avançar. Então, iniciando agora, né, boa noite para quem entrou há pouco tempo, a saúde suplementar, ela é hoje composta de 695 operadoras e cuida de 4,6 milhões de beneficiários. Você tem 342 planos exclusivamente odontológicos, com quase 30 milhões de beneficiários, então a saúde suplementar contabiliza aí ao todo quase 80 milhões de pessoas. A gente colocar da assistência médica os 50 milhões, a gente está falando de um país do tamanho da Espanha, da população da Espanha. Próximo. É muita gente, muita responsabilidade. Próximo, por favor. Falando um pouco da FENA Saúde, né, que eu represento, como eu fui apresentada aí, eu entrei na FENA Saúde em 2019 como diretora executiva, tenho um passado longo em saúde, né, vim mais ou menos 25 anos, passei pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, quando implantei a política de genéricos, o desafio era ampliar acesso a medicamentos. Hoje a gente tem na FENA Saúde ampliar o acesso das pessoas ao sistema de saúde. Eu acho que esse é um enorme desafio no país, seja para o sistema privado, seja para o sistema público. Então, a FENA Saúde ela é composta aí de 14 grupos econômicos, as maiores operadoras, próximo, que detém aí 41% dos beneficiários da saúde suplementar, quase 40% da receita total do setor. Então, é uma entidade de poucos membros, quando você coloca quase 700 operadoras do país, mas com uma representatividade bastante expressiva. Próximo. O papel das operadoras hoje, né, às vezes a gente precisa mostrar muito isso para a sociedade, que não é pouca coisa, a gente cuida aí de quase 50 milhões de pessoas em planos médicos, representamos 3% do PIB, 40 milhões de empregos, e irrigamos, eu gosto de fazer a analogia, que as operadoras, para a existência do sistema privado de saúde, as operadoras são essenciais, porque a gente irriga toda essa rede de prestadores. Então, sem operadora, medidas que comprometem a saúde financeira das operadoras, na verdade, vai cortando esses canos de irrigação. E às vezes a sociedade não tem noção disso, que o acesso ao sistema privado de saúde, aos hospitais privados de saúde, se dá via a existência das operadoras. A gente esse sistema envolve 129 mil estabelecimentos, 400 mil médicos, e aí, dando números ao que eu falei, 83% do faturamento dos hospitais vem dos planos de saúde, quase 55% do faturamento dos laboratórios vem dos planos de saúde. Esses dados são das associações representativas desse segmento. A ANAP dos hospitais e a Abramed dos laboratórios. Próximo. Eu tenho mostrado muito esse slide, porque quando a gente vê algumas medidas, né, que são tomadas, né, e aí vou explorar um pouquinho melhor à frente a discussão do rol, taxativo ou não. Todo mundo fala, não, mas as operadoras, elas ganham muito dinheiro. Isso não é verdade. Pegando dados de 2021, dados do Jobs ANS, as operadoras sim movimentam muito dinheiro. Como eu falei, nós somos uma grande caixa d'água que irriga o sistema de saúde. Então, nosso faturamento em 21, né, as receitas foram da ordem de 245 bilhões. Entretanto, 86% foram para despesas assistenciais, 10% despesas administrativas, 3% comerciais e 1% lucros e impostos. Na verdade, esse segmento, de acordo com os números da própria agência, ele teve prejuízo operacional de quase 1 bilhão em 2021. Então, ou seja, a conta do negócio não está fechando. E quem teve lucro em função da situação da taxa de juros,
da aplicação das reservas técnicas. Então, a operadora não existe para aplicar as reservas, né? A operadora existe para cuidar da saúde e que esse negócio gere um bom resultado. Isso não está acontecendo diferente da percepção que a nossa sociedade tem. Próximo. Esse é outro slide que eu gosto de mostrar e mostro muito, inclusive, para parlamentares, porque quando você vê determinadas medidas, e aí eu insisto nessa que está muito popular, que é a questão da taxatividade ou não do rol, se olha sempre essas operadoras que estão na primeira capa do jornal, né, que fazem IPO, que fazem compram companhias, mas elas não representam, elas não esse não é o retrato do setor. Esse setor tem de um lado uma concentração, mas de outro uma grande pulverização. Então, quando você olha operadoras de pequeno e médio porte, aí vai pequenas até 20 mil e médio até 100 mil, sendo que pequeno porte, a média hoje está de 7 mil beneficiários, ou seja, essa conta não está fechando, você tem, entre pequenas e médias, você tem aí 89% das operadoras, né, em números no Brasil. Quando você olha aonde ficam as operadoras de pequeno e médio porte, veja que 77% das pequeno porte estão no interior do Brasil. Elas não estão nas capitais, ou seja, elas provavelmente consistem na única opção que essas pessoas possuem de atendimento, de acesso ao sistema privado. Medidas que comecem a comprometer mais ainda a saúde financeira dessas operadoras, essas medidas vão, na verdade, comprometer esses usuários, expulsar pessoas do sistema para o SUS, que é o último movimento que eu acho que a sociedade deveria querer, porque o SUS já saiu bastante combalido da pandemia e tem uma questão crítica de financiamento, como a gente percebe, e dentro do cenário do país, cenário fiscal do país, dificilmente você teria uma destinação expressiva de recursos. Pode passar. Aí, olhando um outro dado muito interessante, né, também que eu gosto de mostrar para os nossos parlamentares ou para quem quer que seja que acha que esse setor está super, só tem empresas muito bem, né, que podem absorver essas medidas. A gente olha o índice combinado, esse também é um dado da ANS, ou seja, o índice combinado maior ou igual a 100 significa que ou o negócio está empatando ou está dando prejuízo. 100 está empatando e maior que 100 está tendo prejuízo. Então, observe que em 2019 a gente tinha um total de 180 operadoras nessa situação, representando aí 5 milhões de beneficiários. Em 2021, o número de operadoras chegou a 191 e mais que dobrou o número de beneficiários dessas operadoras que estão numa situação de dificuldade. Então, qualquer medida que comprometa mais ainda, você vai expulsar essas pessoas para o SUS, você vai comprometer a existência dessas operadoras. Próximo. Que é interessante a gente observar que nesse período de pandemia, né, mesmo com toda a crise que o país passou, a questão de empregabilidade, você teve aí um aumento expressivo, que não acontecia há muitos anos, de beneficiários da saúde suplementar. A saúde suplementar ganhou entre 2020, junho de 20 e junho de 22, 3,1 milhões de beneficiários. Então, a gente chegou a quase 50 milhões de beneficiários, e é muito importante que a gente brigue para aumentar esse número de beneficiários, mas no primeiro momento para mantê-los, né? Que é nesse cenário que eu estou mostrando, bastante desafiador fazer isso. Próximo. O volume de procedimentos, né? Isso aqui também é muito interessante mostrar. Existe um aumento ano a ano, né? 2020 foi um ano atípico, foi o ano da pandemia. As pessoas, por
por orientação do próprio sistema de saúde, de orientação dos próprios médicos, evitaram procedimentos e cirurgias que eram possíveis, né, de serem adiados, mas você teve uma explosão em 2021 desse número de procedimentos, chegando aí a 1,6 milhões de procedimentos, diferente do que foi falado. Próximo. Aqui é muito interessante mostrar que você compara a subida, né, do VCMH, que é a que a gente chama de inflação da saúde, né, que é o índice que mede a saúde suplementar, que mede os custos de saúde, versus, como se gosta muito de comparar, né, por que o reajuste foi acima da inflação de preços, o IPCA. Então, observe que aqui a gente tem um IPCA de 10% contra um VCMH de 27,7%. Por quê? O VCMH mede não só valor, mas mede frequência de uso. Então, você teve, na verdade, aí reflete um aumento bem expressivo que a gente teve de insumos nos custos da saúde, mas também um aumento expressivo no uso do sistema em função da retomada de procedimentos, em função da nova onda da Covid em 2021. Então, esse gap é um gap muito importante, principalmente quando a gente fala de reajuste, que as pessoas querem comparar a inflação da saúde com a inflação de preços, do índice geral de preços. Próximo. Ainda falando aqui dessa variação dos custos médicos hospitalares, quando você olha, aqui a gente tem uma curva que fala de frequência de utilização, custo médio e a despesa per capita. Então, observem que você teve aí também, a partir de março de 2021, um aumento expressivo dessa despesa per capita, da frequência de utilização e também do custo médio. Próximo. O mesmo aconteceu com os exames. Próximo. O mesmo aconteceu com as internações, né? Você teve uma pequena queda no custo médio, mas você tem aí um aumento expressivo na despesa per capita e na frequência de utilização. Próximo. E aí vem a famosa sinistralidade, né? O quanto das nossas receitas estão comprometidas com essas despesas. Então, em 2021, a gente tem falado bastante disso, nós tivemos um recorde de sinistralidade. Eu falei desses 86% quando eu mostro o quanto da receita do setor ficou comprometida, né? E o setor não teve lucro operacional. Então, você tem aí um aumento da despesa assistencial entre 20 para 21 de 24%, e o aumento na contraprestação foi inferior a 10%. A conta não vai fechando, né? Próximo. Então, os custos da saúde, mostrei um retrato da saúde suplementar no Brasil, o desafio que foi 21 e que permanece em 22, mas o desafio dos custos em alta nos sistemas de saúde em geral, independente do financiamento deles ser oriundo do público ou do privado, é um desafio global, né? Então, um estudo aí da Fundação Bill e Melinda Gates prevê um aumento de 82% dos gastos globais em saúde até 2050. Segundo o Banco Mundial, mantida a tendência atual dos gastos totais do SUS, que foram de 303 bilhões em 19, eles até 2030 vão dobrar. Dificilmente a gente consegue ter orçamentos condizentes com esse aumento. As despesas assistenciais na saúde suplementar dobraram nos últimos 13 anos. E a gente tem aí um país que não cresce há décadas, com déficit fiscal, com uma dificuldade enorme de financiamento do setor saúde. Próximo. Então, o que a gente está falando, né, a necessidade de você manter a integridade e a sustentabilidade desse setor, eu também gosto de falar muito, as pessoas hoje em dia usam a palavra ecossistema. Então, nesse nosso ecossistema,
você tem uma série de engrenagens que elas contribuem para aumentar custos, que elas podem ser revistas, que elas precisam ser rediscutidas, e cada um com o seu compromisso para o bom funcionamento dessa máquina, que é a saúde privada, que é a saúde suplementar. Então, vai desde dessa cadeia de fornecimento, né? Você tem uma série de distorções nessa questão dos insumos, dos medicamentos, a questão dos custos que envolvem excessos de exame, os laboratórios, o uso... Na verdade, tudo que está aqui passa por um uso consciente e sustentável desse sistema. Os hospitais, né, o desafio dos modelos de remuneração, os médicos, eu vou falar um pouco de fraude, a gente tem observado um aumento absurdo das fraudes no sistema, especialmente no pós-pandemia. Nós, operadoras, temos um papel fundamental de tentar, de um lado, reorganizar organizar essa assistência e essas relações com esses fornecedores, com essa cadeia, para uma melhor eficiência, né, e entregar mais saúde, né? Se fala muito da saúde baseada em valor, centrada no paciente, a jornada do paciente. Então, tem muito discurso e muita fala em torno disso, mas com esse desafio que eu estou mostrando de um sistema bastante pressionado, mais do que nunca a gente precisa trazer para a mesa e buscar soluções realmente impactantes para que a gente possa tornar esse sistema sustentável. Acho que a palavra-chave é a sustentabilidade. Próximo. Um ponto, quando eu falo dos fornecedores, né, a gente está falando de rol, um dos grandes desafios da saúde no mundo é você ter uma inovação bastante acelerada, extremamente cara, né? Tecnologia em saúde, diferente de outros setores, ela não vem para reduzir custos, ela vem para aumentar custos. Então, a gente precisa cada vez ter mais critério na análise dessas tecnologias, porque como os recursos são finitos, né? É difícil colocar essa consciência, até nesse momento que a gente está discutindo se o rol é taxativo, uma coisa inacreditável essa discussão, que você tira totalmente a previsibilidade do sistema. Mais do que nunca, o mundo inteiro tem o desafio de olhar essas tecnologias e fazer escolhas, né? Já que eu tenho recursos finitos, independente desses recursos serem oriundos de financiamento público, seja do financiamento privado, um é o recurso oriundo do Estado, dos tributos que a gente paga. O outro é o recurso oriundo do bolso do beneficiário, que vai pagar essa conta no final do dia. Então, você tem que ter responsabilidade na alocação desses recursos. Então, como alocar bem recursos diante desse universo tecnológico? Fazendo as melhores escolhas para dar mais saúde, de mais qualidade para mais pessoas, apesar de todo mundo querer tudo. O nome dessa régua chama Avaliação de Tecnologia em Saúde. É feita aqui, é feita no mundo inteiro, como a forma de você ter as melhores escolhas de onde colocar o recurso da saúde. Próximo. Então, a avaliação de tecnologia em saúde, ela é uma forma sistemática de você olhar evidências científicas na perspectiva de diferentes atores. Então, vamos tratar todos os produtos oncológicos, eles vão ter incorporação automática. Você está olhando a oncologia, mas não existe no sistema só pacientes de oncologia. Então, como você olha o conjunto desses atores para decidir essa incorporação baseada em evidência científica. Então, avalia a relação custo-efetividade das tecnologias candidatas a incorporar, tanto no público quanto no privado. No SUS, isso é feito pela Conitec, na saúde suplementar, pela ANS. E é o que eu tenho falado muito nessa discussão do rol, que isso é feito em qualquer sistema de saúde. Você não tem como pagar tudo para todo mundo, por mais que o individual queira. Quem é responsável pela gestão do recurso e fazer as melhores escolhas, que elas sejam justas, precisa se utilizar esse tipo de análise. Então,
é uma forma de você direcionar as prioridades, avaliar onde o recurso vai ser melhor empregado. Então, a gente hoje está diante de uma discussão bizarra, né, em que se acha que é possível a sociedade, né, a sociedade é pelo menos esse 1/4 da população que está na saúde privada, ter acesso a tudo, independente do custo disso. Eu gosto de falar que o indivíduo, né, uma família, buscar um determinado tratamento, mesmo que ele vá alongar a vida dessa pessoa por 6 meses, eles vão fazer de qualquer coisa por isso, e isso é muito compreensível. Mas quem toma a decisão, e no caso do Brasil até o momento isso vai muito para o judiciário, ele vai estar sendo injusto ao conceder isso, porque isso sai do bolso de todos os beneficiários do sistema. E num determinado momento, tendo em vista que hoje a gente tem tecnologias da ordem aí de quase 7 milhões de reais, vai ficar insustentável para boa parte dessas pessoas que compõem o nosso sistema continuarem pagando essa conta. Próximo. Então, dentro desse processo, não vou me alongar muito, mas as diretrizes, né, da atualização, hoje, essa submissão, ela é automática, ela é contínua, a ANS tem um processo contínuo de avaliação do rol, até assim, dando, eu não sei se isso está no slide na sequência, mas dando um pouco do contexto, né? O rol, ele era atualizado a cada 2 anos. Então, você tinha todo esse processo de avaliação com uma data de submissão, processo de avaliação e discussão técnica, e depois você atualizava, publicava a nova lista. Houve uma pressão enorme da sociedade com relação a esse time. Veio a discussão de um projeto de lei, o 6330, que falava da incorporação automática, sem nenhuma avaliação, para todos os antineoplásicos orais, porque hoje os antineoplásicos infusionais, eles já são incorporados automaticamente, coisa que também não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, seria também colocar os orais nessa lista. E você tem produtos caros e nem sempre efetivos, que é outra mensagem que tem que ser passada. Nem tudo que é inovador é melhor do que o que já existe ou traz um benefício relevante comparado ao custo que ele agrega ao sistema. Então, você tem tratamento no rol para todas as doenças. E aí, o fato de você ter um novo tratamento para uma doença que já é tratada, você precisa comparar o quanto esse novo tratamento, quão maior é o benefício para compensar necessariamente um custo bem maior para o sistema. De forma muito simples, essa é a avaliação que é feita. E aí, nesses critérios, você tem o custo-efetividade, capacidade instalada, uma tecnologia que exige uma determinada estrutura, e você tem que oferecer isso para o Brasil inteiro, impacto financeiro e orçamentário, e dentro dessa discussão do projeto de lei, que levou à mudança desse prazo da ANS de 2 anos para fazer um processo contínuo, você tem uma incorporação, que também é outra coisa muito complicada, automática do que incorporado para a Conitec. Então, acabou que a ANS teve que dar vários anéis, né, para evitar a incorporação automática, que você teria prazos muito exíguos, e aí vem uma coisa, realmente, a gente é cheio de jabuticaba, né? Se a gente analisar bem essa situação, olha só, uma indústria desenvolve um produto e vem para um país que o financiador, né? Nós somos os financiadores, mas a saúde suplementar, o dinheiro não é da operadora, o dinheiro é do beneficiário. E caso o ente público não analise em 6 meses, o setor, os beneficiários, né, eles vão, no final do dia, pagar por esse produto, independente dele ser bom ou ele ser ruim, né? Então, assim, o prazo é pressionado, o setor público, né, um agente público é pressionado a fazer uma análise num prazo muito exíguo. Isso está sendo um enorme desafio para a ANS e para nós que nos organizamos para contribuir com esse processo, para contribuir tecnicamente para esse processo, com estudos, com avaliações, buscando informações. Então, o prazo é contra nós. Se a gente aqui tem muita gente, né? Acho que todo mundo é da saúde, muitos médicos. Vamos pensar, esse é o jeito certo?
o dono de uma tecnologia decide, olha, eu vou fazer meu pipeline em câncer, eu vou inovar em câncer. E aí ele traz um produto para um determinado tipo de câncer. E hoje, mais do que nunca, essas doenças, mesmo o câncer, ele não é mais produto para câncer. Produto para câncer metastático de pulmão, bababá, ou câncer com marcador XYZ. E isso enquadra esse produto num conceito de doença rara. Então, ele tem um fast track, né, um registro rápido em vários países do mundo, e o Brasil segue esse conceito. Como ele é uma doença rara, ele tem um público-alvo muito pequeno, ele tem estudos clínicos muito incipientes, muito frágeis, e não é uma crítica, é assim, porque se ele for fazer o estudo fase 3, colocando todo mundo que precisaria do estudo fase 3, como é uma doença muito nichada, ele trataria já todo o público-alvo dele. Então, são estudos... Hoje existe registro na Anvisa, e não estou questionando a competência da Anvisa, fui da Anvisa. É assim no mundo inteiro. Se registra para colocar no mercado uma alternativa para quem pode pagar de um produto para uma doença específica, mas com estudo clínico muito precário. O que você avalia faz na avaliação de tecnologia? Você olha se esses estudos, né? Eu brinco que o estudo que a indústria apresenta é como a foto do Instagram. Você coloca a sua melhor foto, né? Você não vai botar a sua pior foto. Só que quando você faz essa análise de ATS, faz essa meta-análise, você vai olhar todas as fotos da pessoa, não só a foto do Instagram. E muitas vezes você descobre uma série de fragilidades nesse estudo. Então, o que acontece? Hoje, na prática, se a gente avaliar, né, acho que todo mundo aqui está familiarizado com estudo clínico, estudo fase 3, a fase 3 do estudo clínico, ela está sendo patrocinada pela sociedade. Porque quando eu passo a pagar um produto, eu pago preço cheio. No Brasil não existe discussão de compartilhamento de risco, não existe discussão de preço de incorporação, a indústria vem com um dossiê frágil, apresenta e a gente incorpora. Então, se esse medicamento foi dado para uma criança e ele custa 6,5 milhões de reais, a operadora paga no D0. Se não aconteceram os desfechos previstos, não tem nenhum problema para a indústria, ela já recebeu o dinheiro e o sistema pagou. Então, assim, existe uma distorção enorme nesse modelo, não existe negociação de preço, existe uma pressão via associação de pacientes, existe uma enorme judicialização, e para piorar a situação, a gente agora está lidando com uma discussão que é o sustentáculo do setor, se o rol é taxativo. O rol tem que ser taxativo, você tem que ter uma lista fechada. Como é que você faz cálculo atuarial? Como é que você avalia seu risco se você não sabe o que você vai ter que pagar? E a gente não está mais falando de tecnologia baratinha, a gente está falando de tecnologia da casa dos milhões. Eu faço uma comparação com muito cuidado, né? Porque, principalmente jornalista, eu falo, você vai contratar um seguro de um carro, você fala que você tem um Gol, que fica na garagem, que só você dirige. É um valor. Aí, de repente, vem uma lei que fala que se o carro for roubado, o segurador tem que te dar qualquer carro. E aí você pode pedir uma Ferrari. E um medicamento de 6,5 milhões de reais é mais do que uma Ferrari. É o que a gente está vivendo com a discussão do rol exemplificativo. É uma coisa inacreditável e muito, muito comprometedora para o nosso sistema, e que teve aí uma coincidência muito ruim de datas, que foi você estar em período eleitoral muito próximo das eleições, e uma pressão nos deputados, nos senadores, para que votem isso, e nenhum tem coragem de se manifestar contrário a isso, em função da expectativa dos eleitores, expectativa essa gerada por influenciadores, pelo Marcos Mion, uma coisa absolutamente irresponsável. Então, é muito perigoso o que a gente está vivendo. Próximo, me alonguei aqui. Eu já falei um pouco disso, essa avaliação de tecnologia, ela acontece no mundo inteiro. Hoje o Brasil trabalha com prazos que vão de no mínimo 4, no máximo 9. A média do Canadá são 6, da Austrália são 8, então a gente trabalha realmente com prazos bastante enxutos. Esses 3 países são referências em análise de tecnologia em saúde. Tanto que nessa discussão do projeto de lei,
a gente tem falado, olha, se tem que passar um projeto de lei, minimamente, sem ter tido a avaliação pela ANS, minimamente esse produto tem que ter sido avaliado ou pelo Canadá, ou pela Austrália, ou pela Inglaterra, para você ter a garantia de que o sistema não está financiando algo, não só que é impagável, mas algo que não traz segurança quando você expõe essa tecnologia a uma população maior. Próximo. E a demonstração, né, que torna mais absurda ainda essa discussão do projeto de lei, é que essa agilidade que foi dada à avaliação de tecnologia com a nova lei, com esses prazos mais exíguos que eu mostrei, está demonstrando que a avaliação está rápida e que está agregando, atualizando o rol numa velocidade grande. Então, você tem, desde setembro do ano passado, 24 novas coberturas incorporadas, sendo que a maioria absoluta são oncológicos orais. O processo é seletivo, né? Essa outra mudança que tem que fazer, como eu falei, os infusionais são incorporados automaticamente, só que quando a lei surgiu, que colocou a cobertura do infusional, o tratamento de câncer era basicamente infusional, e o espírito do legislador era, tem que cobrir tratamento de câncer. Isso é uma coisa, tem que cobrir tratamento de câncer, né? Que na época eram infusionais. Entretanto, você tem que avaliar as diversas possibilidades de tratamentos de câncer por infusão. Nenhum país do mundo avalia, faz ATS, dependendo da forma de administração. Então, essa situação hoje no Brasil está também elevando muitos custos. O processo da gestão das tecnologias não deve ser finalizado. Então, assim, quando incorpora a tecnologia, o sistema de vocês, né, como as nossas operadoras, acompanham a difusão dessa tecnologia, que é outra coisa complicada. Quando é apresentado o estudo para a ANS, o que se faz normalmente? Coloca uma baixa difusão do medicamento, um baixo número de pacientes como público-alvo e um valor para fazer com que o valor é preço CMED, ou preço lista, para fazer que o produto, a tecnologia seja custo-efetiva. Depois que incorporou, vocês, né, o sistema é obrigado a pagar. Se esse número de pacientes do estudo, que era 10 mil, virou 100 mil, vai desincorporar. Então, está na hora de, pelo menos, a gente discutir esse compartilhamento de risco. Fala, olha, a gente incorpora dentro do que o teu estudo está, mas se o número de pacientes aumentar, você paga esses pacientes adicionais. Isso mudaria completamente a elaboração, a apresentação desses estudos pela indústria no Brasil, né? Eu falo que eu vim do setor, eu conheço como funciona. O processo de gestão, então, não deve... Então, você tem que ter um acompanhamento de mundo real, você tem que ter protocolos clínicos, diretrizes de utilização, porque você tem uma capacidade limitada das famílias em pagar. Existe uma pressão da sociedade, mas desconhecendo o tamanho desse impacto para o setor como todo, para o bolso das pessoas e das empresas, né? Próximo. Então, o rol tem avançado, então essa balela que estão falando, olha, o rol taxativo mata, nós temos um rol aí, 3.379 produtos, aumentou 172% desde a sua criação, cobre todas as doenças da CIT. Próximo. A importância da taxatividade. Então, vocês devem estar acompanhando, como eu falei, essa discussão de um projeto de lei que quer falar que o rol é exemplificativo. Então, qualquer coisa que comprove eficácia, isso é um conceito absolutamente subjetivo, teria que ser pago pela operadora, mesmo que não esteja incorporado em nenhum lugar do mundo, mesmo que tenha estudos clínicos bastante frágeis, as operadoras teriam que passar a pagar. Próximo. Então, o ROI simplificativo que eles estão falando, você tem custos elevados e imprevisíveis, tecnologia aí na casa dos milhões, um aumento que levaria a um aumento expressivo das mensalidades, esgotamento financeiro dos planos, alguns, né, esses que já estão, né, na linha, né, batendo na trave, ou até com a situação financeira difícil, não conseguiriam sobreviver e você expulsaria beneficiários para o SUS. Próximo. Fatores que impactam, então a gente falando, né, dentro dessa ideia, né, que eu quis mostrar, todo esse aumento de custos,
E o que hoje está impactando o que a gente chama de sustentabilidade, que nada mais é do que a manutenção desse sistema, a saúde desse sistema e que ele continue cuidando de pelo menos esses 50 milhões de pessoas. Próximo. Longevidade, esse é um desafio do mundo inteiro, né? Você está vivendo muito mais, a expectativa de vida aumentou nos últimos anos expressivamente, você saiu de doenças transmissíveis para doenças crônicas, de tratamentos agudos para tratamentos de longo prazo, contínuos, e essa, como eu já falei bastante de tecnologia, inovadoras e caras. Próximo. Os custos estão em alta, né? Então, antes da gente falar em reajuste, a gente tem que falar em custo crescente, né? As pessoas olham o reajuste, eu falo, né, que ele é o termômetro, ele não é a febre. A febre são os custos cada vez maiores, isso é um fenômeno mundial, e passa por mudança demográfica, epidemiológica, tecnologia, aumento de cobertura, desperdícios e fraudes, que é algo que o sistema também está sendo penalizado. Na inflação médica no mundo, o Brasil está em 4º lugar, né? Perdendo só que Costa do Marfim, Uganda e Malásia. Próximo. E certamente não tem uma população infinitamente menor do que a nossa. Falando de um tema bastante sensível, mas que muito representativo para os custos desse segmento como um todo, fraudes, abusos e desperdícios. Então, segundo o Instituto Ética Saúde, pelo menos 2,3% de tudo que é investido na saúde se perde em fraudes. O Brasil, o orçamento destinado ao setor público e privado nos últimos anos correspondeu a uma média de 9,2% do PIB, segundo o IBGE. O IBGE é o que equivale aí a 680 bilhões. O país, então, perde 22 bi com esse tipo de comportamento. Então, o Brasil é um dos países que mais consome, aí tem um dado de ressonância magnética, recursos em saúde per capita, como ressonância, tomografia, e a gente não pode se dar o luxo de desperdícios, excessos de exame, etc. Próximo. Então, eu achei que tinha mais um slide aqui sobre fraude, eu quero ainda, esse tema tá muito sensível para a gente, não sei a avaliação do sistema Unimed, mas a gente observou aqui, né, no mundo das nossas empresas, um aumento absurdo das fraudes, vão desde fraudes que a gente chama de comportamentos fraudulentos, como fracionamento de recibo, emprestar carteirinha para parente, o que a gente chama de reembolso, desembolso sem a prestação, né? Ou seja, existe um combinado de dar um recibo, gera um reembolso, é reembolso sem desembolso, e não houve nem a prestação de serviço. Isso é dividido entre o profissional e o beneficiário. O uso indevido da carteirinha com login e senha, ou seja, nisso muitas vezes o beneficiário ele é vítima, né? Ou seja, não chega numa clínica, a pessoa está fragilizada, numa determinada situação de saúde, olha, me presta que eu vou agilizar o trâmite com a operadora, me dá sua carteirinha e senha. A gente observou, a gente conseguiu coibir muito isso com boas práticas divulgadas internamente, mas pegava a carteirinha e senha, ia lá no sistema, cadastrava uma conta de banco digital, que é muito fácil abrir, então abria uma conta no nome desse beneficiário no banco digital, fazia um processo de reembolso, desviava para essa conta, quando ia olhar, já tinha sido feito e essa conta não existia mais, e não tem rastreabilidade. Então, o que as boas práticas que a gente divulgou aqui, que coibiu um pouco isso, foi um nível maior de exigência, né, para operar o reembolso nesse tipo de conta e até um contato com o beneficiário para uma checagem de que aquela conta é dele mesmo. E aí vem outra coisa também que se espalhou muito, tomou uma dimensão enorme, são CNPJs criados para fraudar o sistema. Então, cria uma empresa, contrata planos mais tops em várias operadoras, inicia um processo de reembolso e depois
fecha a empresa. E aí isso também tomou uma dimensão enorme, que é a contratação fraudulenta do plano de saúde. Então, isso é um absurdo, precisa de medidas da ANS, o uso da NIP para fraudar, né? Então, você inicia um processo de reembolso, se isso começa a ficar complicado, você abre uma NIP e aí a operadora fica pressionada com isso e acaba fazendo conceder aquele reembolso. Então, eu acho que essa é uma agenda muito importante para o setor, é uma agenda que a ANS tem que estar mais presente, a gente ainda não viu uma mobilização da ANS nesse sentido, tem que ter uma parceria da agência para que a gente consiga começar, se não eliminar, que é praticamente possível, mas pelo menos coibir. E aí a gente tem um cenário aqui de riscos e mudanças necessárias, o modelo brasileiro é muito hospitalocêntrico, o que torna ele muito mais caro, e a Covid mostrou que é possível organizar diferentemente esse acesso, as pessoas evitaram a ida aos hospitais, e aí a gente viu que nos dados das nossas empresas aqui no uso da telesaúde, foi de 90% de satisfação, 85% de resolutividade. Se não fosse a pandemia, essas pessoas todas provavelmente teriam se dirigido aos hospitais, às urgências e emergências. Fee-for-service é um modelo muito complicado, que é a remuneração por procedimento, ele leva a excesso de uso, ele leva a uso desnecessário, ele leva a desperdício, a judicialização. Então, toda essa questão do projeto de lei, do rol exemplificativo versus taxativo, começou por uma decisão muito equilibrada do STJ, primeira, em que realmente define de uma forma muito técnica que o rol tem que ser taxativo para você tornar esse sistema sustentável. Mas vocês lidam, provavelmente, no ambiente do Espírito Santo, na cidade de Vitória, como a gente lida no Brasil inteiro, com esse galope da judicialização, e o que está por trás disso é uma indústria de judicialização, seja daquele que está interessado em vender o produto, seja de advogados que veem nesse segmento um índice de sucesso enorme, então é uma advocacia bastante fácil, porque ela leva quase a 100% das decisões favoráveis ao beneficiário, até por estar sempre muito imerso no emocional, né? Não sei se vocês acompanharam, acho que é Dourados, né? Teve uma decisão recente, acho que foi no Unimed, né? No Unimed. Teve uma decisão recente do STJ, a pessoa era inadimplente, o plano foi cancelado dentro das regras, né, contratuais e da Lei 9656, só que o STJ decidiu, porque foi um ambiente de pandemia e tudo, que não poderia cancelar o plano. Então, se essa moda pega, então realmente a judicialização ela tem um efeito muito pernicioso no sistema. E esse monte de projetos de lei que eu já falei bastante, que comprometem muito o setor. Esse do rol, eu acho que é o mais impactante, né? Porque vai na estrutura básica do sistema, mas a gente lidou na pandemia com isso, não cancelar contrato inadimplente, né? Você lembra, né, Alexandre, de proibir reajuste, de postergar reajuste, enfim, é uma criatividade enorme, porque dá ibope, né? Para as pessoas não entenderem, a gente o nosso setor precisa se comunicar melhor, e é desafiador comunicar, né? Você falar de mutualismo, você falar de sinistralidade, as pessoas não têm uma compreensão que isso volta para elas, a responsabilidade que ela tem em tornar esse sistema mais eficiente para ela mesma pagar de uma forma mais justa, né? Então, o desafio da comunicação é enorme. Próximo, estou terminando. Conclusão. Então, como eu já falei, todo mundo, o mundo inteiro, tem o desafio de ampliar acesso, o Brasil mais ainda, e ao mesmo tempo você tem que controlar os custos, né? Essa ameaça que a gente está sofrendo, acho que é o tema principal aí, né? Desses custos galopantes, de muitas medidas que comprometem aí a sustentabilidade. Os setores, a saúde suplementar, ela é muito regulada, e a ANS precisa, do nosso ponto de vista, mais do que nunca, olhar
que se você tem medidas que estão comprometendo de um lado, ela vai ter que soltar algumas alavancas, ela vai ter que desafogar, dar alguns fôlegos para o sistema, alguns caminhos para o sistema se manter, porque senão não vai aguentar o que está acontecendo. Mais atenção à prevenção, né, autocuidado, até a pandemia mostrou também esse papel da pessoa com o seu cuidado, ao contato, eu acho que isso despertou, né, que pessoas mais bem cuidadas, com a saúde mais cuidada, tiveram desfechos melhores aí durante a pandemia. Medicina baseada em evidências, paciente no centro do cuidado, e aí aquela engrenagem que eu mostro, né, que você tem que ter, então, uma convergência de todos esses atores, mais do que nunca, comprometidos para que esse sistema continue a existir, né? Um artigo que eu escrevi aí dentro desse contexto de discussão de rol, né? Um foi esse, precisamos falar de custos, né? Que tecnologias cada vez mais caras, e o outro foi, que está em discussão, não é a natureza do rol, o que está em discussão é a existência da saúde suplementar e, consequentemente, a existência da saúde privada no país, né? Eu acho que é isso, esse foi o último, acho que o próximo é obrigada. Então, estou à disposição aí, espero não ter falado demais, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Doutor Alexandre Augusto Ruski, filho, presidente da Unimed Federação do Espírito Santo. Gostaria, doutor, de complementar algumas palavras da doutora Vera? Bom, primeiramente, mais uma vez, né, Vera, agradecer imensamente aí a sua gentileza, né, de estar aqui com a gente. O meu convívio com a Vera coincidiu mais ou menos com o início dela lá na Fena Saúde, 2019, ainda presidente da Central Nacional Unimed. A Central se filiou à Fena Saúde e nós pudemos passar aí 2020 enfrentando um debate enorme em relação ao que ia acontecer com esse mundo aí da Covid-19. E a Vera, sem nenhum tipo de favor, é isso que vocês viram aí, né? Alguém que tem um raciocínio muito lógico do que está acontecendo na saúde suplementar. E esses dias, alguém até me perguntou, quando começamos a divulgar essa live, por que eu estava trazendo alguém da Fena Saúde? Por que eu não trazia alguém do Sistema Unimed? Eu falei, do Sistema Unimed não precisa trazer porque nós já somos nós. É preciso que venha alguém para falar um pouquinho dos impactos que as outras operadoras estão sentindo, porque muitas vezes a gente fala como Sistema Unimed e as pessoas não acreditam, né? Então, é importante que venha alguém que reúne um conjunto de operadoras como a Fena Saúde, por isso que, obviamente, foi a nossa pedido que fizemos para que a Vera pudesse vir. Então, eu queria aqui, em nome das Singulares do Espírito Santo, agradecer imensamente a Unimed Vitória por ter cedido a plataforma de videoconferência dela para que nós pudéssemos fazer esse encontro, né? Agradecer os diretores que estão presentes aí das Unimedes, especialmente ao Dr. Fernando Ronque, presidente da Unimed Vitória, ao Dr. Luiz, ao Dr. Tirone, por disponibilizar um espaço nesse projeto que visa exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, formar, consolidar conhecimentos para que a gente possa ir para frente, né? A Vera colocou algumas coisas aqui para mim, sabe, Luiz? Eu não sei se a gente conseguiria colocar essa palestra da Vera no Spotify, porque está muito em voga agora. Eu mesmo estou fazendo isso para conseguir dormir nesses tempos turbulentos, acessar aquelas musiquinhas para fazer dormir, mas eu estou querendo botar essas musiquinhas aí que a Vera colocou para os nossos cooperados ouvir especialmente, né? Eu acho que se fosse lá para o Spotify e a turma tentasse dormir ouvindo o que a Vera falou, a gente ia ter uma ótima repercussão no entendimento do desafio que nós estamos enfrentando nesse momento. Não é um desafio momentâneo apenas, ele é histórico, agravado e muito agora no momento dessa pandemia, né? Todo mundo que está militando, eu milito um pouquinho mais tempo do que a Vera nesse segmento, já tem quase 30 anos, mas o desafio sempre foi muito grande, agora, obviamente, agravado pela pandemia.
e a gente nunca deixa de aprender alguma coisinha. Hoje mesmo eu aprendi mais algumas coisinhas com a Vera quando ela me deu alguns detalhes de alguns tipos de fraudes que eu desconhecia. Uma parte delas eu conhecia, as outras delas eu já não conhecia mais, e a Vera agora acabou de me ensinar mais algumas para ver como é que a criatividade nesse segmento é grande, como é que essa criatividade causa muito impacto em todos nós, né? Olha, nós temos uma despesa global em gasto com saúde no mundo, que é mais ou menos alguma coisa próxima de 8,5% a 9% do PIB global. Isso é mais ou menos $1 trilhão que nós temos de custos, de gastos com a saúde global. E existe uma expectativa de que até 2060 esse gasto vai corresponder a 2,5 vezes mais o que nós estamos vendo hoje. Então, imagina, daqui a 2060, se nós não conseguirmos organizar esse setor, quer seja naqueles países que têm o setor organizado da nossa forma, sob a forma de um seguro social que garante assistência gratuita e permite a assistência privada. Imagina aqueles setores, aqueles países que só têm a assistência pública ou aqueles que só têm atividade seguritária social. Então, assim, ou nós vamos criar uma agenda para organizar esse setor, né? Ou hoje nós não damos conta disso, né? Não tem como dar conta. A Vera foi muito objetiva nos desafios que esse setor tem, né, de se organizar para que ele possa prestar o serviço de assistência à saúde, né? Nós temos aí um grande desafio a cumprir em relação a isso aí, como organizar esse setor de saúde para que ele dê conta, quer seja no setor público, quer seja no setor privado, né? A gente está vendo algumas coisas que estão sendo muito colocadas, por enquanto, no Brasil ainda colocados quase que como uma forma de tentar criar uma agenda, e com muita dificuldade de criar uma agenda, que é como reorganizar o modelo de atenção à saúde, né? É preciso que a gente, então, tenha, obviamente, muito... Eu não sei se todos sabem dessas informações, mas no Brasil, por exemplo, o sistema público, nós gastamos apenas 15% dos custos que são gerados tanto pelos entes federados municipais, estaduais ou o federativo. Em torno de 15% apenas disso é destinado à atenção primária. É muito pouco. E quase tudo isso hoje está na mão dos municípios na saúde pública, né? Isso não dá conta. Nós temos hoje em torno de 60% da população brasileira que é assistida pelos programas de saúde de família ou algum programa que dê sentido na organização da saúde dos indivíduos, né? Ou nós vamos investir muito para que se organize um sistema de saúde que tenha lógica no sentido do acompanhamento, no sentido da dimensão do acompanhamento, da longitudinalidade, ou nós vamos investir maciçamente em tecnologia capaz de prover as informações e aí a gente processá-las para que isso represente para os beneficiários os ganhos que eles precisam, ou nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, infelizmente. Nós vamos estar fazendo o que estamos fazendo agora, né? Utilizando de artifícios o tempo inteiro, onerando quase sempre os beneficiários que não suportam mais o ônus desse e continuando a ter um sistema muito desorganizado. Então, e a boa notícia que eu tenho a dar, assim, para quem não teve oportunidade de assistir toda a apresentação da Vera, ela vai estar aqui logo na outra semana, 28, 29 e 30, se não me engano, ou 29, 30 e 31, participando do Congresso Brasileiro Médico Jurídico, que vai ser aqui em Vitória, e ela vai abordar novamente os temas de custo assistencial. Esse evento é um evento que a Unimedes estão participando como co-patrocinadoras, e nós fizemos questão de colocar lá na agenda de trabalho temas da saúde suplementar, para ver se a gente consegue sensibilizar um pouco mais, né, o judiciário, especialmente, que tem feito intervenções absolutamente incompatíveis com a realidade, com a necessidade desse segmento, né? Então, era rapidamente apenas um pouquinho da minha visão em relação a isso, mas eu vou pedir também para a Vera falar um pouquinho, né? Hoje eu até compartilhei com ela um trabalho que nós fizemos aqui no Espírito Santo, junto com o Rio de Janeiro, né? Instigando a Agência Nacional de Saúde em relação, sim, e agora? Você está vendo o que está acontecendo com o setor, a Vera fez muito bem de colocar isso tudo num slide vermelho ali, você está vendo, e aí?
O que você vai fazer? Você vai deixar? Porque lá atrás, né, quando iniciou a pandemia, nós tivemos N reuniões tentando debater isso com a Agência Nacional de Saúde, dizendo o seguinte, olha, vem aí um tsunami, nós entendemos que vocês precisam de olhar um pouquinho diferente para quem está dentro do tsunami. Quem está dentro do tsunami é a saúde, pública e privada. Na pública tem lá os instrumentos que ela usou, orçamentos que o Congresso Nacional flexibilizou e decretos de emergência. Nós não temos decreto de emergência. Nosso decreto de emergência é alguma flexibilização para que a gente possa suportar os desafios. A agência falou o seguinte na época, ó, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se não acontecer nada, a gente não faz nada, mas se acontecer alguma coisa, a gente vai fazer. Nós vamos flexibilizar reservas, nós vamos fazer uma série de coisas. Eu falo isso muitas vezes porque, assim, como eu já estou virando um dinossauro desse negócio de saúde suplementar, né, lá atrás, no ano 2000, nós não tínhamos nenhum compromisso em relação à reserva técnica, etc., o que, de certa forma, não está correto. Eu acho que isso é importante na regulação, óbvio que é importante, mas nós estamos falando de um sistema, quando falo de Unimed, um sistema que já tem 53 anos, Vitória tem 43, nunca deixou de prestar serviço aos beneficiários durante 23 anos. Durante 20 anos, ela prestou sem regulação nenhuma. Né? Veio a regulação, é relevante? É muito relevante. Os sistemas regulados são muito importantes, inclusive para a competitividade, mas era hora da gente estar discutindo incremento, crescimento, né? Aumento desse mercado, que é importante para o país. E aí nós estamos discutindo nesse momento estrangulamento das operadoras. Só o sistema Unimed, Vera sabe disso melhor do que eu, só o sistema Unimed tem em torno de 10 bilhões de reservas técnicas que são lastreando ativos garantidores. 10 bilhões e mais 10 bilhões de ativos garantidores que estão disponíveis para rodar o nosso dia a dia. Não dá para suportar isso em alguns setores que são tão relevantes para a saúde suplementar como é o nosso. Né? E aí, Vera, a minha pergunta é essa, né? É hora da gente agora virar para a agência e falar, olha, tudo bem, lá atrás, em algum momento, você até tripudiou um pouquinho da gente, quando em 2020 não aconteceu nada, e você falou, tá vendo, não aconteceu nada, vocês estão com os caixas aí repletos, e agora? Que você está vendo que o setor todo entrou quase que todo ele num lockdown aí em termos dos problemas que nós vivemos. E agora, vai flexibilizar? Por que você precisa fazer isso? Porque nós ainda continuamos importantes para 50 milhões de beneficiários. Como Vera colocou, só 3 milhões da pandemia para cá. Né? Então, Vera, você acha que iniciativas nesse sentido, né? Eu sei que o setor continua conversando muito, o FENA Saúde, o Sistema Unimed, Abrange, Unidas, etc. Né? O que você ainda vislumbra assim, melhorou um pouquinho a visão da agência em relação, olha, há possibilidade de flexibilizar sim, e isso vai dar oportunidade para a gente respirar. Era essa a minha provocação. É difícil falar o que a agência vai fazer, né, Alexandre? Teve uma renovação grande na agência, né? Nós estamos até, posso te dizer, com um contato, um acesso muito maior com essa diretoria. Né? Você vê alguns diretores querendo aprender, querendo entender o setor. Né? O Paulo, pessoalmente, muito empenhado nessa discussão do rol, né? Até porque ele tem muitos relacionamentos em Brasília tentando mostrar isso. Então, existe uma agência hoje, na minha opinião, mais empenhada, né, em algumas discussões. Agora, isso ainda é pouco, né? A gente está numa situação muito crítica. Você falou das entidades. A gente criou, né, desde que eu entrei, eu me aproximei muito da Unimed do Brasil, me aproximei da Abrange, da Unidas. A gente tem o que a gente chama de Fórum das Entidades, em que a gente discute temas comuns, né? O que a gente pode levar, o que nos une, né? Vamos fazer junto aquilo que nos une. Então, a gente tem trabalhado fortemente nessas questões do legislativo, temos trabalhado fortemente agora nessa questão do rol, e tem essa agenda com a ONS. Então, particularmente a FENA Saúde, a gente levou para os novos diretores, a gente vai estar com o presidente da agência semana que vem, até isso. E aí, próximos passos, né? Essa lei passa. E aí, o que o setor vai ter, né? Foi o que eu falei, de freios de mão, de alavancas que a gente pode aliviar para que busque caminhos de se sustentar.
né? Porque se vier essa questão mesmo de que tem que pagar tudo, isso vai trazer um colapso para muitas operadoras. Então, o que você, agência, vai trazer de viabilidade? Como vai ser o dia seguinte, né? Obrigatoriedade? Chega uma receita, um medicamento, tem medicamento que é o faturamento, maior do que o faturamento da operadora, né? Naquele mês, para aquele momento. Então, assim, essa pauta tá, a discussão dessas flexibilizações, aí vai questão de você ter uma maior flexibilização de gestão da sua rede, tem uma série de coisas nessa agenda de flexibilização que a gente está levando para a ANS. Só que a diferença é que, diante de agendas anteriores, agora a gente tem pressa, né? Porque são medidas de impacto imediato. Mesmo o processo do rol hoje, você tem uma velocidade que não é acompanhada pelo teu reajuste, né? Você já começa a pagar uma série de coisas, né, que você só vai avaliar o impacto quando você for olhar o seu reajuste no ano seguinte. Então, a gente tem uma agenda para o INS e o que eu acho que a mensagem mais importante é que essa agenda tem que ganhar velocidade em função do momento que o setor está vivendo. Bom, nós temos um compromisso aqui de acolher, né, algumas questões de colegas que estão se manifestando aqui no chat. Então, assim, a Carolina, ela pergunta assim, de que forma, o que você sugeriria para que a gente pudesse sensibilizar mais médicos, né, que têm definitivamente o poder direto sobre excesso, desperdício, etc. O que você recomenda para isso, Vera? O que a gente já está fazendo, né? Nos aproximamos e da AMB, Associação Paulista de Medicina, a gente tem falado muito dessa questão do peso da caneta do médico. Na verdade, é uma mudança quase cultural, né? Ela não é simples, mas o médico tem que entender que a caneta dele tem um peso para o sistema, onera o sistema e, no final do dia, onera a remuneração do próprio médico, né? Porque quanto mais você vai abrindo torneirinhas nesse sistema, menos sobra para vários entes dessa cadeia. E aí, até muito médico falar, no final do dia, quem tem o maior ganho nesse sistema é o hospital, não é o médico. Então, assim, a gente precisa rever uma série de modelos, mas a questão da classe médica, na minha opinião, Carolina, é conscientização. E eu sei que muita gente fala, nossa, mas vai buscar entidades, é aonde você conseguiria massificar mais essa informação. Então, a gente tem encontrado um eco, tanto na discussão da incorporação de tecnologia, né? Porque o médico tem que ter liberdade de prescrição. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. Todo lugar do mundo você tem uma diretrizes de utilização, você tem protocolos clínicos. Então, assim, vai dizer que no Canadá, na Inglaterra, que você tem esse processo bastante rigoroso e que não é questionado judicialmente, o médico lá não tem liberdade de prescrição? Lógico que tem, mas essa liberdade, ela esbarra no limite dos recursos, no limite de que você tem recursos finitos. Então, para mim, essa questão dos médicos é muito de conscientização, e nessa conscientização tem a questão do peso da caneta do médico e tem a questão das fraudes, né? Infelizmente, tem que se falar assim abertamente. Tem vai desde o fracionamento de recibos, que é uma coisa, não pode. Ah, mas meu cliente vem e fala assim, poxa vida, eu pago um plano super caro e eu não consigo pagar a sua consulta. Se você não fracionar o recibo, não pode, isso é fraude, né? Aí, ou, tipo, atender como se fosse beneficiário, o parente, o amigo. Outra coisa, fazer né, já ouvi também, não, vou fazer tal procedimento com a dermatologista, mas eu vou pedir reembolso, mas isso o plano não paga. Não, mas ela vai me dar um recibo. Isso é fraude. Então, tem uma coisa de conscientizar as pessoas em geral, né? Porque eu acho que por trás desse mindset, tá?
que muita gente acha que pagar um plano de saúde é fazer uma poupança. Essa é uma confusão muito grande que existe, né? Mas eu paguei a minha vida inteira e eu nunca usei. Tá, você pagou o seguro do seu carro a vida inteira e nunca usou. Você vai bater o carro no poste para usar? Não vai. Então, assim, essa noção de que plano de saúde é poupança contamina muito, né? Eu paguei minha vida inteira, pago uma fortuna, agora eu não posso usar? Não. Para isso, você não pode, vai continuar não podendo usar, né? Então, a conscientização passa pela sociedade como um todo, né? Pela caneta do médico, pela a relação, na verdade, a relação com o prestador não é conscientização, é uma mudança de modelo, porque o prestador sofreu muito, né? Por causa das seguradoras e tudo, as redes, sofreram muito durante a pandemia, né? Com a queda do uso do sistema. Até tem uma pergunta que eu vi aqui, a sinistralidade de 2020 reduziu e não está contabilizada a Covid, só que houve uma queda absurda de ida aos hospitais, tanto o uso da urgência, emergência, quanto de cirurgias, de exames, todo mundo fugiu dos hospitais. Então, realmente houve uma queda gigante, e aí o que teve de uso do sistema foi mais internação Covid, a questão da Covid. 2021, ao contrário, você teve, além da retomada bombástica dos procedimentos em níveis maiores do que 19, que não tinha Covid, você teve o custo da Covid muito alto, né? A gente ouviu aí a questão da falta dos insumos, né, que gerou preços abusivos de uma série de insumos hospitalares, o famoso kit intubação, fez com que as internações, a gente tem, porque são muitos dados, a gente tem dados comparativos de quanto custava uma internação UTI, o normal de Covid, em 2020, quanto ela passou a custar em 21, em função dessa questão dos insumos. Então, realmente, o sistema foi muito pressionado por custos. Mas a questão do médico, para mim, é conscientização. A sinistralidade, né, Vera, voltando a falar novamente sobre sinistralidade, sempre foi alguma coisa muito pressionada na operação de planos de saúde, né? Quer dizer, ela bateu um recorde aí de 86,5 em 21, mas 2012, 2014, 2016, etc., ela vinha ali 85 e tal. Então, assim, sempre foi alguma coisa muito pressionada, né? Isso é quase que histórico, especialmente no sistema Unimed, onde que tem um modelo sui generis em relação a questões de regulação. Somos uma cooperativa de médicos, então, mas sempre foi um desafio muito grande, né? O que me preocupa nesse momento, hoje cedo até falei isso com você, é minha dúvida se o comportamento que nós tínhamos no passado mudou e aí ele não volta mais ao patamar que tinha, né? Porque nesse ano, né, de 2020 e 2021, foi um ano muito complicado para, assim, as pessoas mudaram comportamentos em todos os sentidos, para o bem e para o mal também. Então, mudou o comportamento de tudo, praticamente. Não tem uma família que não mudou o seu comportamento, e a minha preocupação nesse momento é se nós não vamos viver agora num outro modelo de comportamento. Os atuários devem estar absolutamente apavorados em relação a isso, porque perderam as suas referências, e isso, obviamente, tem muito impacto em todos nós. Então, o desafio da sinistralidade é um desafio crítico, né? Nós somos um segmento, né, de saúde suplementar que depende muito de que o país tenha, né, ajeitado o seu rumo econômico para que ele gere emprego, para que ele gere renda e etc., e tenha estabilidade nisso, para que a gente possa, evidentemente, né, ter as nossas receitas compatíveis, mesmo com todas as dificuldades de regulação que a gente vive e que são históricas aí no nosso setor, né? Bom, nós ainda temos mais um tempinho aqui. Eu prometi à Vera que a gente não passaria das 9 horas de jeito nenhum. Ela está com uma agenda enorme aí de trabalho durante todo o dia, né? Mas eu queria aqui deixar a palavra aberta aqui também para o doutor Luiz, doutor Tirone, doutor Fernando, caso queiram fazer alguma pergunta ou alguma colocação para a Vera. Não é quase todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que tem essa experiência e esse conteúdo da Vera. Fique à vontade. Acho que o Tirone já se assanhou ali. Isso. Vera, a respeito de tudo que você falou, que a caneta do médico é um dos fatores principais, o que você me fala sobre a slow medicine?
O que é slow medicine? Que eu não estou familiarizada com esse termo. Bom, é uma terminologia usada para fazer com que a medicina, o exercício da medicina, seja uma coisa mais reflexiva, ou seja, que exista, por parte do médico, uma atuação mais sóbria, no sentido de que fazer mais nem sempre é o melhor. A respeito de o outro pilar dessa slow medicine é o respeito ao cliente, é o respeito às pessoas e não impor tratamentos, independente de qualquer coisa. E, por fim, ser uma prestação de serviço justa para toda a população. Então, acho que essa slow medicine vem muito nesse sentido, de trazer o slow não é lento, é reflectivo. Você pensar mais antes de fazer as coisas. Eu acho que isso vem de encontro, né? Inclusive, no final, vou falar um pouquinho sobre isso na próxima live que a gente vai fazer. Resumindo um pouquinho, Tirone, aqui é a medicina humanizada, né? Isso. Então, Se volte isso. É fantástico, mas eu acho que a gente está muito longe disso, né? O que eu vejo, né, e isso passa até pela essa cultura de como se dá a introdução de novas tecnologias, de novos equipamentos, né? Então, você tem aí uma pressão em cima do prescritor para que se utilize disso, né? Então, o médico quando eu falei até desses novos medicamentos, né, caríssimos, não necessariamente aquilo que é mais caro é o melhor para o paciente. Não necessariamente o produto oncológico de última geração é o mais indicado para aquele tratamento. Aí vem até uma discussão, né? Eu não sou médica, mas trabalho com saúde há muitos anos, que é a questão dos cuidados paliativos. Será que você tem que forçar a barra de ir com aquele medicamento de última geração que vai trazer muito sofrimento, muitos efeitos colaterais para uma pessoa que já está no final da vida, ou a cultura de você entrar com o cuidado paliativo, da pessoa ser cuidada em casa. Então, assim, são mudanças culturais importantes e que eu vejo que no Brasil você tem uma forma de... Cede uma palavra forte, mas os detentores desses, né, que produzem esses equipamentos, que produzem esses novos medicamentos, né, que vai desde da faculdade de medicina, né, vai na residência, né, quando o médico está em residência, para mostrar isso. E o que a gente percebe, né, aí vem uma conversa muito mais longa, quando a gente vê aí milhões de escolas de medicina caríssimas, que quem pode pagar, né, uma formação de alguns médicos bastante precária, o futuro não fica muito alvissareiro, né? Que você vê, se você não tem um médico muito qualificado, mais e mais, né? A gente vê isso até às vezes em hospitais hoje em dia, médicos jovens que precisam basear o seu diagnóstico em exames. Não existe a segurança, né, de analisar caso a caso, fazer o exame do paciente em si, de avaliar a melhor prática, a melhor conduta. Então, a insegurança, na verdade, hoje, nesses profissionais, e a gente está tendo uma formação muito grande desse tipo de médico, é basear o seu diagnóstico no excesso de exames. Isso é comprometedor para o sistema. Eu defendo, né, assim, se você olha esse sistema a longo prazo, eu acho que tem que investir em educação, mais do que, eu falei, mudar a conscientização do médico atual, investir na capacitação do médico do futuro. Esse médico, ele tem que ter, no curso de medicina, ele deveria ser capacitado sobre sistemas de saúde. Por quê? Porque ele vai sair dali, com raras exceções, ele vai trabalhar ou no sistema público ou no sistema privado. Então, ele entender que o papel dele para que esse sistema, aonde ele trabalha, seja sustentável, continue existindo, é fundamental. E eles não entendem. Eu fui convidada um dia desse para falar para um grupo de médicos da área de reumatologia. Foi muito legal. E eles tiveram, assim, milhões de perguntas. Falou, nossa, a gente não tem ideia disso, a gente não entende disso. Então, eu acho que entender como funciona, aonde você vai trabalhar, como esse sistema paga você, né? E quanto você é importante para que esse sistema exista da melhor forma, continue sustentável, eu acho que é um desafio, eu acho que é educação,
né? Então, isso que você está falando da slow medicine, que eu não sabia, mas essa medicina mais humanizada, ela tem que estar presente nessa formação. E o que a gente vê é o contrário, né? É um assédio muito grande. Mesmo farmacologia, tudo isso, não é muito da capacitação do médico. Ele tem muito mais acesso ao que ele tem que prescrever, ao que existe, via o laboratório produtor. Isso é muito ruim, porque não é o interesse do paciente, não é o interesse do sistema, é o interesse de quem está produzindo a droga, né? Então é bem complicado. Fernando levantou a mão aí, vai lá, Fernando. O que eu ia até perguntar, né, doutora Vera, é justamente essa questão, né, que a gente vê cada vez mais, né, um crescimento, né, do número de médicos, né, no mercado, né, muitas faculdades, né, sem hospital, né, sem um hospital de referência, né, e o médico, né, muito, né, focado, né, não no paciente, né, mas, né, nos exames complementares, quando o exame complementar deveria ser algo, né, que o apoiasse para fazer o diagnóstico, né? Então, a gente vislumbra, né, se não mudar esse cenário, a tendência é piorar mais ainda, né, a situação que a gente tem vivenciado hoje, né? A gente sabe que, né, pelo país afora aí, né, muitos prontos-socorros, né, com médicos recém-formados, né, na pandemia a gente viu aí, né, trabalhos aí, né, em UTIs, né, com médicos, né, recém-formados e com certeza, né, quando a gente não tem, né, o profissional qualificado, né, ele acaba se apoiando, né, em outros recursos que não do conhecimento dele, né? Isso, com certeza, aumenta o custo, né, dos planos de saúde, né? No sistema, nós na Unimed, para entrar, né, na nossa cooperativa, tem que, né, ter, né, seu título lá, né, de especialista, né, seu RQE, né, mas não é muito a realidade da maioria, né, dos planos e também, né, de muitos prestadores, né, de serviço. Luiz, você quer ainda uma manifestação? Alexandre, então, primeiro, agradecer a palestra, foi excelente, doutora Vera, mas, assim, o raciocínio acaba entrando para todos nós aqui, é a mesma coisa, né? Que é justamente a sinistralidade tem a ver com a formação e com essa pressão para o médico prescrever e fazer as coisas acontecerem. Então, tem que ter mesmo uma mudança de mentalidade. O papel do nosso programa aqui é justamente, pelo menos, a nossa cooperativa, tentar não ensinar, mas mostrar para o médico, para ele entender e compreender o papel dele dentro de uma cooperativa. Como a doutora Vera falou muito bem, que ele faz parte de um sistema. E desse nosso mundinho aqui, que é a nossa cooperativa, que a gente está hoje vivendo, então, você falou muito bem, uma crise aí que é nacional, a doutora Vera mostrou que até é mundial, porém, a gente tem nossas particularidades. E como nós somos uma cooperativa de médicos, a gente consegue fazer a diferença. Eu acho que iniciativas como essa, que são de conscientização, de fazer uma reflexão para mostrar que juntos nós vamos conseguir passar por isso e enfrentar os novos desafios que virão. Muito bom, Luiz. Bom, a Bruna já voltou ali. Quando a Bruna volta, é o sinal que ela está dando para a gente, né? E aí, como disciplinado, eu quero agradecer a vocês, Bruna, a Vitor, a Letícia e a Lorena, que nos apoiaram aí, né, nessa live. Agradecer demais a Vera, né? Vera, cada vez tem um elogio para você do mundo, tamanho do mundo que a Dalberta fez aqui. E assim, e é do tamanho realmente do conteúdo que a Vera tem e que traz para a gente. E eu acho que cada vez mais você enriquece esse debate, cada vez mais você nos dá a oportunidade não só de aprender, como também de entender um pouco mais, né, dos desafios que a gente tem a vencer. Então, Vera, de minha parte, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua dedicação a essa causa que você tem, né? Porque isso é quase que uma missão de vida, se dedicar a essa história de fazer gestão na saúde, né?
E aí, como você vem lá de trás, já fazendo coisas muito importantes para esse país, se vocês pensarem um pouquinho, e Vera podia fazer outra live para a gente sobre isso aí, uma hora dessa, né? O quanto que os genéricos representam hoje para uma melhora das condições de saúde da população. Quer dizer, isso é alguma coisa que lá atrás todo mundo achava que isso vai virar um micozinho aí, isso não vai representar nada. E hoje representa, inclusive, para a própria indústria farmacêutica, né, um avanço importantíssimo, quiçá para a sociedade, que ela pode ter acesso aos medicamentos. Então, assim, são desafios que precisam ser enfrentados. Se a gente ficar nesse mimimi a vida toda, a gente não sai de onde a gente está. Então, tem que fazer uma transformação radical, que foi essa questão, por exemplo, dos genéricos, uma transformação radical. Né? O médico não sabia o que era um medicamento pelo nome do sal, porque ele só sabia o nome comercial, que era o que entregavam para ele. A partir daquele momento, o médico aprendeu, todo mundo sabe o nome do sal, e o beneficiário, mais do que nunca, foi o mais beneficiado dessa história toda. Então, eu acho que na saúde suplementar, na saúde pública e na saúde do país, o que nós estamos precisando realmente é de algumas medidas que sejam radicais no sentido de dar rumo ao que a gente precisa fazer. Então, Vera, muito obrigado mais uma vez, e eu passo a palavra a você para as suas considerações finais e depois para o nosso querido Tirone, que vai encerrar. Não é isso, Tirone? Isso. Eu agradeço muito a oportunidade, como sempre, muito bom. Alexandre conduz com muito entusiasmo, muitos elogios, eu fico até intimidada aqui, fico vermelha com tantos elogios, mas agradeço muito, Alexandre, conta sempre comigo, eu gosto dessa troca de experiência, agradeço os elogios, a doutora Adalberta, que a gente já teve a oportunidade de conversar, e a todos vocês aí pela participação, e estou à disposição para a gente conversar sempre, estarei em Vitória, né, daqui a 2 semanas, o maior prazer. Obrigada pelos convites aí, pela confiança, obrigada mesmo. Vou eu, então? Bom, gente, então estamos chegando ao final dessa nossa live, mais uma live do PIPA, do nosso Programa de Integração, Pertencimento e Acolhimento, que tem esse objetivo mesmo, trazer conhecimento para os nossos cooperados sobre as situações e nossos colaboradores também. Claro, agradecer o apoio da Unimed Vitória, a quem eu agradeço ao Dr. Ron, que é da Federação do Unimed Espírito Santo, que eu agradeço ao Dr. Alexandre por esse apoio de não só toda essa questão de conhecimento, mas de trazer palestrantes como a senhora, como você, doutora Vera, que fez uma palestra tão clara, que botou para a gente a questão como ela é hoje e quando você coloca que até 2030, até 2050, nós temos um trabalho hercúleo para fazer, mas tem que se fazer, não tem jeito, né? E esse trabalho é conhecimento, conscientização, e uma coisa que eu acho que é muito importante para o cliente é o sentido, a noção, o ensinamento do que é mutualismo, que é como você falou, né? Eu pago como se fosse uma poupança, eu quero usar de tudo quanto é jeito. Não, o que significa isso? Então, isso é uma coisa, uma palavra que eu acho que tem que ser muito bem incutida, tanto na cabeça do cliente como do médico também. E, por fim, então, agradecer também aos nossos colaboradores que nos deram esse apoio e aproveitando e lembrando que no dia 22 de setembro, às 19h30, nossa próxima live vai falar exatamente sobre Slow Medicina, medicina humanizada, que vem, vamos dizer assim, reforçar toda essa visão de que nós temos que fazer alguma coisa pela sustentabilidade das nossas empresas, da saúde privada, suplementar e da saúde pública também. Somos todos responsáveis por isso tudo. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela presença dos cooperados que aqui tiveram. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Parabéns. Valeu.